Amigos, estamos de volta com a nossa sequência de estudos do livro Nosso Lar. Há vários meses, desde o ano passado, temos efetivado toda terça-feira estudos dos capítulos sequenciais da obra citada. Eu e Américo Sucena temos nos dedicado a esses diálogos de trechos da obra ou dos capítulos, pedindo a você que nos acompanha, que leia o capítulo completo para se aproveitar mais dos conteúdos extraordinários que a obra contém. Esses comentários, eles são leves, são curtos, são apenas, em média, em 30 minutos, o que naturalmente não dá para contemplar o capítulo todo. Mas vamos dar continuidade. Estamos hoje no episódio número 45, capítulo 45, no campo da música. Américo, estamos quase concluindo a nossa série de estudos. Parece interessante, parece mentira que se passaram tantos meses e nós tivemos a oportunidade dessas gravações que nos trouxeram tantas alegrias. É verdade, está chegando ao final do livro, depois acho que vamos começar outro, da mesma série, André Luiz. Tem muito material para ser estudado e lido aí, e esperamos que você nos acompanhe, que esteja conosco na sequência das obras de André Luiz. Mas vamos então ao capítulo da semana. Já no início, André Luiz diz que, à tarde, Lísias o convidou para acompanhá-lo ao campo da música. Nós comentamos a semana passada que esse capítulo vai adentrar um campo muito interessante, de uma arte que nós gostamos muito, que nos sensibiliza o coração. Realmente a música tem esse poder de sensibilização. E o próprio Lísias disse, é preciso distrair-se um pouco, disse ele gentil. Falarei a Tobias, a própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. E André observava nele mesmo um singular fenômeno. Não obstante todos aqueles dias de serviço, ele dedicava, sentia dentro de si um grande amor àquelas câmaras. O serviço aos enfermos, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, as visitas diárias do ministro, a camaradagem dos companheiros, tudo isso lhe falava particularmente ao espírito. Narcisa Salustio aproveitava, junto com ele, todos os instantes de folga para melhorar o interior aqui e ali, para atender a situação dos enfermos, que eles passaram a estimar através do tempo, como se fossem seus próprios filhos. É o amor presente, Américo, no atendimento aos doentes atendidos ali, recolhidos nas câmaras. É que foi adquirido ao longo do trabalho, né? O trabalho junto das pessoas, quando se dedica com atenção, com foco nas necessidades da pessoa, preocupação com o outro, a gente desenvolve um apreço interessante. E lá eles sabem da importância de cultivar a atenção, né? Porque o amor é o serviço prestado ao outro. Quem ama, presta serviço, serve o outro. Foi isso que Jesus ensinou. Aliás, quando ele se referiu aos apóstolos que estavam querendo saber quem seria o maior no reino dos céus, ele falou, o maior é o que serve mais. E Jesus veio exatamente para servir, exatamente para mostrar ao homem a importância de nós nos preocuparmos com o outro. Que outro? Aquele que está dentro de casa, aquele que está no vizinho, aquele que está na rua, onde estivermos, no trabalho. Muito bem. Sendo liberado pelo iniciador ao trabalho ali nas câmaras de retificação, nas câmaras de auxílio, André foi liberado por Tobias, e que o estimulou. Ótimo programa. André precisa mesmo conhecer o campo da música. E nós vamos acompanhar André nesse trajeto. Ele passou pela casa de Dona Laura, que o informou sobre o regresso da abnegada mãe de Heloísa, o que deveria acontecer na próxima semana, e caminharam, portanto, para conhecer aquele campo da música. Na caminhada, trocando impressões, o nosso Lísias falou que naquele momento, ou naquele dia, nessa visita ao campo da música, ele ia conhecer a sua noiva. Isso causou uma certa estranheza. Encontrarmos noivados por aqui também? Perguntou o André.
Isso estranhou também a nós quando lemos pela primeira vez. Mas o próprio Lísias vai dizer que se o verdadeiro amor ocorre mais na vida espiritual, onde os apelos não são só os da carne, né? Sim do ideal comungado, da presença, da troca fluídica. Tanto que a Laura vai dizer um pouquinho antes, aí, a gente passou isso pelo texto, que ela em breve iria buscar o alimento dela na terra. Mas que alimento é? Não é comida, é a presença junto do senhor Ricardo, que está reencarnado. Ela vai reencarnar em breve. Por quê? As almas se alimentam, as almas muito afins se alimentam da presença. E isso é muito mais intenso na vida espiritual. Por isso que o Lísias faz essa referência do noivado. É bonito ler isso, Américo, porque quando a gente destaca que o alimento da companhia agradável, da afinidade espiritual, isso significa verdadeiramente alimento para a alma. É bonito ler uma expressão como essa, que está distante das expressões corpóreas, está distante dos desejos humanos, está distante da sexualidade, é algo que está dentro do sentimento mesmo, no sentido da afinidade legítima, construída no afeto verdadeiro. Isto é muito bonito de ler aqui, muito diferente das expressões carnais. E ele vai dizer, inclusive, fazendo uma referência à relação que ele tem com Lacínia, que ele e ela já estiveram outras oportunidades encarnados como casal na Terra, como marido e mulher, e fracassaram no relacionamento como marido e mulher. Ele mesmo diz que a culpa era mais dele sempre. É claro que tem aí uma via de dupla mão, mas ele tinha um gênio provavelmente mais difícil e agora está se preparando outra vez para conviver com Lacínia na Terra. Ele chega até a avisar, eles vão ficar lá juntos na vida espiritual e nos próximos 30 anos eles vão se preparar para o convívio depois aqui na Terra. Porque conviver na vida espiritual, onde ninguém fala mal de ninguém, todo mundo pensa positivo, é uma grande moleza, como diz o outro. O duro é aqui na Terra, quando a gente esquece esse passado na vida espiritual, aí a gente só vai fazer aquilo que assimilou realmente como lição. América, inclusive, ele faz comentários aqui sobre a mentalidade machista, muitas vezes imperante na convivência, em que os homens, se valendo até de uma suposta superioridade imposta pela mentalidade humana, abusam, escravizam, exploram as mulheres em todos os sentidos. Né? Então, as mulheres, do ponto de vista de mentalidade psíquica, se acostumaram ou adotaram um proceder diferente. A luta feminina é muito diferente da luta masculina. Até hoje permanece isso, por imposição masculina que não está correta. As mulheres, elas se disciplinaram mais por força desta imposição masculina. É muito interessante, apesar de sofrer a imposição masculina através dos milênios, as mulheres, os espíritos, quando na experiência feminina, adquiriram maior disciplina para o próprio comportamento. Sempre há exceções, mas a grande maioria das mulheres tem essa disciplina de tentar suportar o marido e tal, né? Então, mas o Criador tem um jeitinho muito interessante de fazer essas coisas mudarem, né? De vez em quando, o espírito troca de sexo. Nós sabemos que o espírito não tem sexo. Hoje ele está mulher, amanhã vai estar homem, e vice-versa. Você já nota isso hoje, Orson? Quando você vê casais em que o homem perdeu o emprego na pandemia, mas a mulher conservou. A mulher sai para o trabalho, o homem aprende a cozinhar e cuida do filho, ou da filha, ou dos filhos. Então, hoje há uma parceria melhor entre marido e mulher na divisão de tarefas da casa. Eu mesmo entrei na dança aqui na pandemia. Fomos obrigados a dispensar a nossa servidora. Vamos divulgar aqui para os nossos amigos que estão ouvindo, que outro dia liguei para o Américo. Américo, podemos gravar tal hora? Ele falou, deixa eu arrumar a louça da cozinha aqui, depois nós gravamos.
Américo, e nós fizemos um comentário aqui antes da gravação de comportamentos machistas e tiranos de homens que abusam excessivamente da posição masculina, seja pela força, pela imposição e chantagem, etc., que poderão reencarnar em países de cultura de dominação ainda mais ferrenha de homens contra mulheres, poderão renascer na condição feminina, sofrendo lá essa tirania que impuseram antes. Esse é um mecanismo certeiro para corrigir os desvios de conduta dos homens. Ele vai ser mulher num país, lá nas Arábias, por exemplo, onde tem que esconder o corpo inteiro, só deixa o olhinho de fora, né? Para ver o que é bom para a tosse, né? Então, esses homens que batem em mulheres por aí, é bom tomar cuidado. Vai ter volta isso aí. E é importante essa linha de raciocínio que nós estamos, porque as mulheres, ao longo da trajetória feminina, muitas delas obedeceram os maridos ou a dominação a que foram impostas. E aí tem uma frase muito interessante de Lísias, que você vai projetar para a gente, Américo, que não significa, não está restrito a essa questão homem e mulher. No entanto, os espíritos em experiência feminina adquiriram a liberdade autêntica em função dos anos de submissão, muitas vezes, sob o domínio masculino. A frase é do Lísias, colocado aí nesse capítulo 45, só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Então, quem só manda, não é livre. Na lei de Deus não é livre, ele pode ser livre aqui encarnado na Terra. Na vida espiritual, não é livre. Que coisa! E o Lísias, referindo-se à noiva, afirma a André que ela e ele fundarão ali dentro, em breve, uma casinha de felicidade. E deverão voltar ao planeta dentro de 30 anos, é o tempo que estão planejando para, como você disse anteriormente, novamente constituírem casamento, viverem a expressão novamente de vivência conjunta de dois espíritos que se amam, que se afinam, que tiveram suas dificuldades, que erraram, que se equivocaram, mas estão tentando acertar. E é muito interessante, Watson, porque o Lísias vai voltar à Terra como filho da dona Laura e do senhor Ricardo novamente. Isso também vai acontecer com as outras duas filhas. Nós vamos ver aí nos capítulos à frente, que faltam, essa referência. E por que isso está acontecendo? Porque eles formam uma família harmonizada. E quem harmoniza a família tem o direito de repetir a dose, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Se a gente fizer um bom trabalho aqui com as famílias, nós podemos repetir essa boa relação que nós temos entre os moradores na mesma casa, né? Muito bem. E, finalmente, nesses diálogos tão construtivos que estão aqui descritos no capítulo, chegaram ao campo da música. Eu achei muito interessante aqui, Américo, que o Lísias gentilmente pagou o ingresso. Chama atenção essa expressão aí ditada. Nós não temos dimensão do que é exatamente isso, mas deve ser uma forma de valorizar, como aqui na Terra acontece também. Aqui tem objetivos comerciais, mas lá no plano espiritual é uma maneira de valorizar aquelas horas que serão utilizadas ali. Lá não tem a preocupação do lucro, né? Não tem essa preocupação. Isso já foi vencido nessa esfera a que estamos referindo em nosso lar. Então, aí não tem esse problema. E certamente o André não completou o mês de trabalho, porque não recebeu. Nós estamos no capítulo 45 e não deu um mês ainda. Não deu um mês, ele começou tarde no livro. Boa, essa foi muito boa. Mas André, ele está completamente admirado pelo novo ambiente que ele pôde adentrar ali. Havia grandes grupos, né, de pessoas admirando pequenas apresentações musicais distribuídos ali por aquele campo florido, aquele campo lindo, e beneficiados por música. E música, Américo, particularmente, toca o coração de muita gente.
nós dois somos, assim, muito tocados pela música, é algo que nos faz imenso bem. Então, o Lísias, diante do espanto de André Luiz, pelas canções que se ouvia, vai dizer, nas extremidades do campo, nas extremidades, né? Temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Olha só que interessante, ainda não podem entender a arte sublime, mas no centro do campo da música temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Américo Suceni, música é com você, né? Então, olha que coisa interessante. Quem trabalha na música, ele vive da música. Por quê? Você tem que ensaiar todo dia, você às vezes precisa compor, às vezes precisa estudar uma peça mais complexa. Então, o músico, ele trabalha com a música e ele precisa ganhar dinheiro. Por isso que paga o parque. O parque da música é pago. Aquele parque onde o pessoal vai assistir palestra, não precisa. Mas aqui o músico é respeitado pela sua tarefa. Não é? Então, o bônus hora dele é pago com o dinheiro que vem do trabalhador que trabalha nas câmaras, trabalha na cidade, trabalha nas fábricas, enfim, trabalha lá no Rio Azul, na purificação da água que é usada para o banho e também para a alimentação. Então, tem serviço para todo mundo, inclusive para quem é músico. Lá dá para viver de música. Você fez uma boa comparação, porque o músico aí ele vai ter que se preparar, é treino, é exercício, né? Da mesma forma que os outros trabalham na confecção de vestimentas, por exemplo, ou no cultivo dos alimentos. Então, não tem nada de errado disso. Assim como aqui na Terra também existem os profissionais da música que se dedicam, ensaiam, treinam para produzir essas maravilhas auditivas que estão à nossa disposição. E é interessante porque um dos trabalhos do músico também é dar aulas para músicos iniciantes. Isso tem lá em nosso lar também. Não está escrito no livro, mas você imagina que se alguém for ao campo da música e se interessar por tocar um instrumento, vai procurar aquele que trabalha com aquele instrumento nas horas de folga, em que ele não está se apresentando e nem estudando, ele pode dar aulas também. Então, esse assunto não para, vai longe. Aqui tem uma observação comparativa que eu gostei muito de ler aqui. Na Terra, há pequenos grupos para o culto da música fina, e multidões para a música regional. É o que a gente vê na realidade aqui humana, inclusive nos dias atuais. Lá era diferente. Verificava-se o contrário. O centro do campo, que era a música divina, que estava no centro do campo da música, estava lotado, repleto. E ele havia presenciado ali numerosas agregações de pessoas, extasiara com a reunião que o ministério consagrara ao governador, mas o que via agora no campo da música excedia a tudo que me deslumbrara até então. Américo, parece que para André aqui foi um êxtase espiritual comparecer a esse campo que para ele era novidade, estava conhecendo agora e estava ali extasiado com tudo que estava vendo. Então, a gente pode dizer que a música atende aos ouvidos, mas muito mais, a música é alimento da alma. Ela foi concebida pelo Criador e ela tem múltiplas utilidades. Utilidades até que nós desconhecemos, mas já existem até pesquisas que a música pode ajudar, por exemplo, na fermentação do pão, não é? Ela pode ajudar na cura de determinadas doenças, é que nós não estudamos esse assunto o suficiente. Então, essa concepção do Criador, o Criador não faz nada pequeno, é sempre com mil e uma utilidades, como diz o outro, ou infinitas utilidades, das quais nós conhecemos uma pequena parte ainda. Né? A gente ouve a música e gosta ou não gosta, mas, na realidade, ela deve ter outras funções que nós desconhecemos. Vamos conhecer ainda. Você deu vários exemplos aí, mas a função terapêutica da música, ela excede ao nosso entendimento. Ainda não deu para medir exatamente o efeito da música. Existem estudos da influência da música na água, nas plantas, inclusive, existem estudos científicos de muita seriedade.
Américo, um detalhe que André chama atenção aqui é nas frases que ele ouvia nas palestras e conversas dos grupos ali distribuídos. E eram todas conversas e frases elevadas. Não havia nada tão comum na Terra onde há malícia, críticas, gracejos inoportunos, nada disso. Era somente referências à vida espiritual, a Jesus, ao Evangelho. E havia o que ele ficou muito impressionado, ele confessa aqui, uma nota de grande alegria reinante nas conversações. Quer dizer, há uma expressão viva de harmonia. É muito bonito ler isso. Todo mundo recordava o Cristo, as vibrações de sua grandeza, de sua alegria, e as vibrações de tristeza não eram lembradas reclamações, maledicências, nem pensar. Todos lembravam-se de Jesus, do Evangelho, louvavam o Criador por causa daquelas vibrações sutis e elevadas. Ele estava encantado com aquilo, Américo. E, diante dos olhos, ele tinha concretizado a esperança de grande número de pensadores nobres da terra que sempre desejaram e sempre quiseram construir essa nova sociedade que todos aspiramos. Ele estava maravilhado com aquela música que ele considera sublime. E, de repente, a música começou a tocar, não é? E ele ficou elevado por isso. Mas, então, veja, esse é um ideal. Para quem não conhece nada de vida espiritual, nosso lar já é um verdadeiro céu. Do lado de fora da muralha, não. Mas lá dentro, por quê? Porque não se fala mal de ninguém, não se fala da vida alheia. Há um compromisso de cada morador para não falar o mal, sobre o mal. E isso cria uma atmosfera altamente prazerosa. O sujeito não tem que se preocupar com morte, porque ele sabe que morte não existe. Ele não precisa se preocupar com perder emprego, porque ninguém perde emprego lá. Ele faz aquilo que ele gosta. Você quer coisa melhor que isso? Então, só que nós temos que fazer isso acontecer na Terra. Esse é o propósito. Isso. Nós temos que transformar a Terra, todas as cidades da Terra, numa nosso lar. Então, isso leva tempo, isso é trabalho de séculos, né? Às vezes milênio. Mas, enfim, nós vamos alcançar isso, porque já saímos da Idade da Pedra, passamos pela Idade Média, já estamos aqui na Idade Moderna, com tanta facilidade. Então, falta mais algum passo, ou alguns passos, para a gente conseguir esse ideal, que é essa harmonia que a gente vê na cidade, de nosso lar. Allan Kardec, na Revista Espírita, traz muitos estudos sobre a música do plano espiritual. E em O Livro dos Espíritos há uma única questão, se eu não estiver enganado, é a 251, em que Allan Kardec pergunta sobre se há música no mundo espiritual, né? E os Espíritos respondem com outras palavras, que se a gente estava se referindo à música da Terra, que não se compara em nada com a música celeste, não fazemos ideia. E eu fico pensando, Américo, que apesar de toda a pequenez e dos Espíritos terem respondido que a nossa música não se compara em nada com a música celeste, no entanto, a música que nós temos aqui na Terra, ela já nos encanta, já nos emociona, já nos faz sensibilizar. Imagine a música celeste. Aliás, esse fundinho musical aí tá uma delícia, hein? A gente só pode usar músicas de autores que já passaram para o outro lado da vida há muito tempo, porque existe um problema de direito autoral. A gente gostaria de colocar mais música aí de fundo, mas nós temos que obedecer às regras da Terra, né? E, por sinal, este autor musical que aí está, você pôde ouvir durante a nossa conversação sobre música, né? De grande sensibilidade, de grande elevação, uma música belíssima. Num estudo sobre a música, realmente não poderia faltar, né? O Américo teve toda essa sensibilidade na edição aí de colocar o fundo musical que tivemos oportunidade de ouvir. E André, referindo-se, Ulisses, aliás, diante das observações, da admiração de André, vai afirmar, né? Nossos orientadores absorvem inspiração dos planos mais altos e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem grandes expressões, ou algumas expressões melódicas
transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possui. Que coisa bonita, Américo. E você tem uma frase sobre isso aí, né? Sobre esses espíritos compositores ou os espíritos elevados. Então, esses espíritos que fazem composição aqui na Terra, eles frequentam a vida espiritual durante o sono também. E muitas vezes recebem inspiração. Tanto é comum que a pessoa que compõe, isso vale para escritor, para artistas de modo geral, né? Para poetas, para músicos também. Aqueles que compõem, que criam coisas, muitas vezes trazem isso exatamente dessas conversas durante o sono. Conversam com espíritos que são amigos dele, que está encarnado, trocam ideias, ouvem alguns trechos da música, se não toda, e depois voltam. Como são muito aficionados e têm uma certa genialidade, eles às vezes vêm com meia dúzia de compassos aqui e escrevem uma área completa, né? Um concerto completo. Né? Agora, é muito interessante a visão espírita, porque nós costumamos ouvir aqui na Terra que a pessoa tem o dom, né? Que Deus dá dom para uns e não dá para outros. Né? Não tem sentido isso aí. Na visão espírita, o gênio, e aí a frase vai entrando para a gente conferi-la na íntegra, o gênio, diz Emmanuel no livro Consolador, o gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais. Então, a gente acha que é maravilhoso, o sujeito é genial, faz coisas geniais. Para ser gênio, ele trabalhou com música, por exemplo, durante várias encarnações para ser esse genial compositor de hoje. Não existe dom. O sujeito tem que conquistar. Isso vale para qualquer coisa. E a gente brinca, né? Alguém quer ser gênio em alguma coisa aí e não é? Muito bem, é começar nessa encarnação a fazer aquilo que gosta e um dia, daqui umas 10 encarnações, vai ser um gênio. Você diz bem, Américo, porque qualquer um de nós pode se dedicar a qualquer área que escolhermos para nos tornarmos, daqui a algumas encarnações, um gênio naquela área, naquela atividade, naquela dedicação, porque não há nenhum tipo de privilégio na providência divina, nos filhos de Deus, não há nenhum tipo de preferência. A genialidade não é uma preferência, não é um dom, é uma conquista, como você tão bem disse. Por isso é que é aquilo que a gente já sabe, Américo. Você tem a frase aí também dos espíritos simples e ignorantes. Eu vou pedir para você colocar aí. É a nossa origem, a nossa condição. O Kardec pergunta lá se os espíritos são criados para o bem, para o mal, afinal de contas, como é que é esse mecanismo? E a resposta é muito interessante, está na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E ignorantes aqui significa que não têm o conhecimento. Então, nós começamos lá nas primeiras partículas. Né? É por isso que essa imagem que nós estamos vendo aí não é o átomo não é desse jeito, mas nós fizemos desse jeito porque a gente não viu o átomo ainda. Né? Então, a gente imagina que ele é assim, cheio de partículas dando voltinha. Na realidade, não é nada disso, né? As partículas, né, elas vibram o tempo todo em determinadas áreas em torno do núcleo atômico, né? E, no fundo, a matéria que nós conhecemos aqui como densa tem mais espaço vazio do que nunca. Por isso que espírito atravessa a parede sem nenhum problema. Claro que nós não vamos fazer a mesma coisa, nós não vamos conseguir. Vai bater a cara lá. Mas, enfim, lá na questão 540 do Livro dos Espíritos também tem essa referência, que o princípio inteligente, que é esse simples e ignorante, quando a gente começa a fazer os primeiros estágios na matéria, lá nas primeiras partículas, que a gente nem imagina como são, né? A menor partícula hoje do átomo é um tal de neutrino, que entra e desaparece, ele some, volta de novo, ele tem uma vida dupla no mundo espiritual e no mundo denso aqui. Né? Então, nós começamos esse estágio de espíritos no átomo, e essa é a palavra que o Kardec usa, porque no tempo dele não tinha outra partícula abaixo.
Se a gente fosse atualizar, o princípio inteligente faz o seu trajeto do neutrino, e deve ter mais coisa para baixo, porque o Criador não é limitado, até o arcanjo, como está escrito na questão 540. Essa é a trajetória do princípio inteligente. Então, veja a quantidade de milênios. Estou me referindo ao tempo de medida terrestre, porque nós temos que sair da simplicidade elementar até a complexidade. E isso não para, porque nós sempre teremos algo a aprender, porque o Criador, ele não tem limite, então ele criou um universo ilimitado, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. Então, nós sempre vamos ter partículas para descobrir, e nós sempre vamos descobrir universos novos que a gente nem imagina que existam. E quando a gente pensa na expressão do ato ao arcanjo, é o que a gente tem condições de entender agora, né? Mas o além e o aquém de Nossa. ambos os extremos citados para o nosso entendimento nesse ponto que nós estamos da evolução. Agora, Américo, de tudo isso que nós estamos falando, nós falamos de música, que aliás o capítulo chama No Campo da Música. Você colocou aí um fundo musical para a gente delirar aqui, se emocionar com a grandeza do universo, mas você achou uma frase na Gênesis aí que é espetacular, hein, rapaz? Não vale só para a música, vale para tudo, mas quando a gente pensa em música, e vale até para as criações virtuais que a gente se diverte aqui no computador, esses desenhos que você faz, essas frases que você monta, essas brincadeiras que até o Zoom permite, que outro dia morremos de rir aqui com as brincadeiras do Zoom, né? Então, a criatividade virtual, mas tem uma frase de Kardec aí na Gênesis que é impressionante, coloca para a gente, vou deixar para você comentar. Então, a frase está lá no capítulo dos fluidos, capítulo 14 da Gênese, e no item 14, fácil de guardar, item 14, capítulo 14, e diz o seguinte: para um espírito evoluído, e põe evolução nisso, hein? Basta que ele pense uma coisa para que esta se reproduza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Ou seja, o sujeito não precisa de orquestra, porque assim como hoje a gente tem sintetizadores que simulam uma orquestra, claro que não é com a mesma qualidade do instrumento acústico, né? Mas nós já fazemos sintetizadores de boa qualidade aqui na Terra. Agora, o Criador concebeu um mecanismo que, no fluido universal, que está por toda parte, aonde o compositor estiver, se ele quiser criar uma composição, uma área, uma música, ele pensa na sequência de notas e o universo repercute com os instrumentos que ele quiser. Por quê? Porque o fluido universal obedece a pensamentos de espíritos evoluídos. Nós não temos a menor ideia como é que faz isso, mas já percebemos que um compositor sozinho em casa, com um piano e um sintetizador, ele monta a partitura de todos os instrumentos de uma orquestra sinfônica, por exemplo. Todos os violinos, todos os cellos, todos os contrabaixos, todos os metais, toda a percussão. Ele faz isso sozinho. Agora, um espírito muito superior não precisa mais de instrumento, o fluido universal obedece à mente poderosa. Você já pensou que coisa genial, rapaz? Quando a gente for espírito elevado e for gravar a série Nosso Lar, a gente pensa na live editada e a live está pronta. Pronta. Você quer projetar uma imagem na palestra, você pensa na imagem, ela é projetada em 3D holograficamente, colorida. Nossa. É uma coisa fantástica, né? Quando começamos a utilizar o recurso da projeção, Américo, quando começaram as primeiras projeções que a gente, como palestrante, começamos a usar, né, as primeiras projeções, o meu sonho já era produzir a imagem sem maquinário, sem equipamentos. E aí a gente vê que é possível, né? Que coisa interessante. É possível. Lá no livro Memórias de um Suicida, há essa referência, o Aníbal de Silas, que é um instrutor da Cidade Esperança, ele dá aula para suicidas que vão reencarnar, e ele fala, por exemplo, da vida de Jesus nas aulas dele, e fala do Evangelho como quem estivesse lá, porque ele esteve lá.
foi uma das crianças que Jesus chamou para si quando Pedro tentou espantá-las, porque estavam fazendo uma algazarra em torno de Jesus, e ele faz a famosa frase: deixai vir a mim os pequeninos, porque é dos que se lhe assemelham que é o reino dos céus. Ou seja, daqueles que se comportam com alegria o tempo todo, daqueles que não ficam reclamando, que vivem sorrindo, que não pensam mal dos outros. Claro que depois a criança cresce e aqui na Terra o passado retorna, mas ele faz uma referência, um espírito superior, ele é alegre, ele é brincalhão, ele gosta de um bom xiste, de uma boa história, como Chico Xavier, gostava de uma boa piada e ria a valer com os xistes bem-humorados. Não chulos, com um xiste fino, bem-humorado. Né? Ele ria muito e gostava de fazer isso. Américo, nós já comentamos isso, talvez não aqui nas lives, mas em outras oportunidades, que o fato de pensar, basta pensar para que a coisa se produza, é por isso que a gente não tem capacidade ainda de pensar e produzir, porque a gente nem sempre pensa coisas boas, né? Então, precisa ser um espírito elevado mesmo para conseguir isso, né? Imagine você pensar e vai comprometer a vida de todos nós. E eu não concluí. O Aníbal de Silas conheceu Jesus. E quando ele lembrava das cenas que ele via, ele projetava exatamente a cena que ele viu. Ele tinha na memória e ele projetava aquela cena de Jesus para falar dos ensinamentos de Jesus. E ele usava, na aula para os suicidas, um projetor que reproduzia a sua imagem mais densa. Mas espíritos mais adiantados, que estivessem na aula dele, não precisariam a projeção à frente dos olhos, porque ele conseguiria projetar dentro da mente das pessoas a imagem que ele quer. Porque são assim, ou é assim que os espíritos superiores conversam entre si. Não tem palavra falada, tem imagens. Você já imaginou o volume de emoção que isso deve provocar, né? Porque vem saturado de vibrações, não é apenas a Nossa, imagem por si só. não é. A imagem leva a vibração da pessoa. Então, são coisas Já pensou? fantásticas. É por isso que, às vezes, a pessoa está assistindo televisão e está se sentindo mal, porque está ouvindo notícia ruim, a notícia pela notícia, que fica repetindo lá os dramas humanos, aquilo vem com a energia daquele problema. E, às vezes, a pessoa sensível se sente mal. Muita gente, na pandemia, deixou de assistir noticiário, ou só usa alguns minutos só para não ficar alheia à realidade, né? Mas não fica lá o dia inteiro ouvindo a mesma notícia sendo repetida toda hora com comentaristas e aquele noticiário que não para o tempo todo, né? A gente não consegue imaginar, até porque nos falta referência, mas imaginem essas músicas sublimes, que significado emocional que não trazem junto consigo. Então, o nosso Ulisses conclui aqui para André: o universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica encantado também, cheios de uma expectativa muito bonita, alegre, otimista, pelo que nos aguarda, Américo, pelo que nos aguarda. E tudo procede originariamente de Deus. É muito bonito pensar isso. Mas o enfermeiro não pôde continuar, né? Foram defrontados por um gracioso grupo, Américo. A Lacínia e as irmãs haviam chegado e ficaram ali atendendo aos imperativos da confraternização. Aliás, a Laura falou assim para o André, quando ele foi sair de casa, da casa dela, para ir ao campo da música: ó, toma cuidado com o coração, né? Ele achou estranho, mas eu estou comprometido com a minha esposa lá na Terra, né? Aguardemos os próximos capítulos. Inclusive, quando o Lísias pediu, mais acima aqui, que nós nem comentamos isso, quando o Lísias pediu para ele fazer companhia para as irmãs dela, porque ele era noivo de Lacínia, o André ficou meio estranho, assim: mas peraí, você esqueceu que eu estou comprometido? Ora, André. Aí o Lísias até brincou com o André: André, você esqueceu que você pode ser irmão uns dos outros? Não precisa pensar desse lado aí. Esse é o pensamento de quem está aqui na Terra, né? Você tem que Isso. comentar, tem que acompanhar uma pessoa do sexo oposto, você acha que já vai ter que ter a relação mais afetiva. Não, é a relação de amigos, qual é o problema? De afeto, de amizade. Aliás, Américo, no movimento espírita,
especialmente na época presencial, nós tivemos oportunidade de construir grandes laços de afetos, né? Eu me lembro aqui com muito carinho da Denise Lino, que você conheceu, da Ana Denigres, que são criaturas notáveis na nossa caminhada aí, entre tantas outras criaturas, né? Que estão numa experiência diferente do ponto de vista do sexo e são amigas espetaculares para a nossa convivência de afeto verdadeiro mesmo, né? São criaturas que nós gostamos muito de estar juntos, como tantas que estão aqui nos assistindo, que nós não conhecemos pessoalmente ainda, somos amigos virtuais, no entanto, com laços fluídicos e vibratórios já construídos. Eu fico imaginando quando pudermos nos abraçar pessoalmente, que vibração carinhosa que vai haver aqui. Aliás, Américo, está todo mundo aí na ansiedade da live que faremos ao vivo com todos esses amigos após o término dos capítulos. Estamos aguardando ansiosamente terminar o livro, né? Está chegando perto. Vamos cravar a data aqui, porque a gente já tem data prevista para isso aqui, né? Você sabe disso. O último programa, o capítulo 50, vai ao ar no dia 7 de setembro de 2021. Poxa vida! Portanto, no dia 14 de setembro, nós estaremos fazendo a live com a participação daqueles que se acostumaram a nos ouvir e vamos estar juntos aí pelo Zoom, conversando. E aí a gente pode até passar da hora. Aliás, esse capítulo 45, a música, nós passamos dos 30 minutos, mas passamos bastante, né, Américo? Bastante. Estou com 42 minutos aqui, 43 agora. Mas cortando vai chegar nos 40, 41. Mas são capítulos que realmente a gente não tem como fazer menor, né? A gente fica entusiasmado, empolgado com a qualidade, com as perspectivas que o texto abre para todos nós. Eu acho que ninguém ficou bravo, viu, Américo? O pessoal às vezes fala, mas já acabou. É só uma palhinha. Existem informações em livros teosóficos, né? E eu já vi até ilustrações a respeito, que a música ela tem cores, né? Porque toda frequência ela está associada também a uma cor. Então, quando a gente tiver a visão dos espíritos superiores, nós vamos observar as formas harmoniosas que a música harmoniosa provoca. Então, são espetáculos fantásticos que nós estamos longe ainda de conhecer, mas nós vamos conhecer, nós vamos enxergar um dia isso. Eu já estou na expectativa. Na fila. Que maravilha, né? Muito bem, minha gente, muito obrigado pela sua audiência. Hoje passamos um pouco tempo, mas não foi ruim, né? Valeu a pena, né? Valeu segurar um pouquinho mais os minutos aí. Um grande abraço para todos, até a próxima semana. Aliás, Américo, no próximo capítulo, que é o capítulo 46, nós vamos ter aqui a expressiva afirmação do título Sacrifício de Mulher, capítulo 46. E vamos conhecer as histórias que você se referiu aí. Muito bom. Até lá, então. Até a próxima semana. Obrigado.